Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento, entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua afeição de cristianismo redivivo, tem papel muito alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta e objetiva, esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da vida. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.447 edições, programa espírita Terceira Chamada, vendo o mundo acontecendo. Sabe por quê? O espiritismo não é religião, e sim uma ciência. Na parte introdutória do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar do espiritismo, o senhor Allan Kardec diz: para as coisas novas,
termos novos. Chamaremos essa nova ciência de doutrina espírita ou espiritismo, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. E precisamos então conhecer as coisas de Deus, isso porque Deus existe. Somos os seus filhos, um projeto dele feito para a felicidade. Grupo RBA, terceira chamada, aí, dando a sua colaboração. Sabemos hoje em dia que a perspectiva de vida aumentou. Ela vai para 120 anos. Tem tecnologia de rejuvenescimento das células. Isso tudo chama-se o quê? Evolução. E também evolução da inteligência humana. Você sabia que você pode sim colaborar? Você pode colaborar dentro dessa própria evolução, agindo o próprio atributo da inteligência. Então fique antenado, ligado, plugado, porque terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. E vamos à nossa primeira curiosidade. Você já ouviu falar no ouvido absoluto? Você sabe o que é? Vamos lá. Uma pessoa tem ouvido absoluto quando consegue reconhecer uma nota musical sem que a outra tenha sido tocada, como referência. Os músicos têm o ouvido treinado para distinguir as notas a partir de outras tocadas anteriormente. Até há pouco tempo, acreditava que ter ouvido absoluto era um privilégio inato e raríssimo. Hoje, pesquisadores defendem que todos nascem com esse potencial. Basta apenas desenvolvê-lo. Isso nos chama a atenção a uma coisa, meu querido ouvinte. Acredite, você tem potencialidades aí armazenadas nesse corpo que só está faltando serem acordadas e serem o quê? Estimuladas. Então, busque conhecer o seu corpo de carne, porque você é um espírito em evolução, em mais uma reencarnação. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seus casos. Ao contrário, vai complicá-lo ainda mais. Não seja covarde. Enfrente a luta que todos os seus esperam de você, a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso, não fuja às responsabilidades que você assumiu. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque nós postamos os eventos, inclusive o próprio programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. O endereço eletrônico da ADEPA é este, AD-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem também às produções e palestras realizadas pelos nossos expositores espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Você que mora aí em Marituba, tem um centro espírita aí. É o Centro Espírita Reencarnação, localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do abrigo João Paulo II. Palestras públicas toda terça-feira, às 15 horas. Centro Espírita Lírios de Amor em Paz, no Conjunto Satélite,
WE8, número 535, palestras públicas toda a quinta-feira a partir das 19 horas. E sempre sinalizando a bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira a partir das 19 horas. São Caetano de Odivelas, Centro Espírita Abnegados do Bem, Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades toda segunda e sexta-feira, sempre às 17 horas. Meu querido amigo Rui Carlos, como vai ser a sua peregrinação nesta semana? No sábado, 16 de maio, vamos estar na Casa Espiritualista Apométrica do Bom Jesus e Maria. Essa casa é no Conjunto Vale Verde, Ananindeua, na Rua B, número 9. Falando sobre o tema de manhã às 8 horas, desigualdade das riquezas. E à tarde, às 17 horas, na Sociedade Espírita Servindo a Deus ao Próximo, do Jurunas, na Rua Fernando Guilhom, 307, estaremos falando sobre felizes os que choram, porque serão consolados. E lembrando que no domingo às 17 horas, temos também o Evangelho no Lar, que, se vocês quiserem acompanhar, estará disponível para todos nós juntos estudarmos mais uma página do Evangelho de Jesus. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Nando Cordel, Amor Imenso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Essa paz que faz o amor imenso,
E vamos a mais uma curiosidade terceira chamada é cultura. E cultura é um direito de todos. De onde vêm as palavras fulano, beltrano e cicrano. Fulano vem do árabe fulan, tal. No espanhol do século XIII, fulano era usado como adjetivo, mas depois tornou-se esse substantivo que designa algo que não sabemos o nome. Beltrano veio do nome próprio, Beltrão, muito popular na Península Ibérica, por causa das novelas de cavalaria. A terminação em ano veio por analogia com fulano, e cicrano tem origem misteriosa. Rapaz, Nonato, quando um apelido pega, atravessa os séculos, né? Acho incrível quando se cria andrajos populares. Tem aquele andrajo aqui, agora é nós. Pegou isso e pronto, né? E por aí vai. E assim nós vamos nos entendendo como seres humanos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Quando você encontrar trevas diante de si, não as braveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 30 de abril de 2026. Estrutura gigante é encontrada a 70 metros ao fundo do mar da Galileia, com mais de 60 mil toneladas. O monumento cônico feito de blocos de balsato pode ter entre 2.000 e 12.000 anos, segundo um estudo. Autor, Letícia Correia, fonte O Cafezinho. Uma estrutura gigantesca com 70 metros de largura e 12 de altura permanece submersa no Mar da Galileia, em Israel, intrigando estudiosos sobre as civilizações da Idade do Bronze. Com mais de 60 mil toneladas, o monumento cônico feito de blocos de balsato pode ter entre 2.000 e 12.000 anos, segundo o estudo publicado pelo International Journal. A descoberta ocorreu durante um levantamento geofísico realizado por pesquisadores israelenses que analisavam sedimentos no fundo do lago. O uso de sonar identificou a imponente formação rochosa, destacando-se em uma paisagem subaquática plana, conforme detalhado na publicação científica. O que sugere os estudiosos? O arqueólogo Yatashi Paz, da Universidade Ben-Gurion, sugere que a estrutura pode ter função cerimonial ou funerária, semelhante a sítios europeus do mesmo período. A falta de marcas de corte nos blocos e a disposição aparentemente irregular das pedras levantam dúvidas sobre as técnicas usadas e o propósito original do monumento. Algumas pedras com até 1 metro de comprimento foram trazidas de areias a mais de 1.500 quilômetros de distância, indicando um grande esforço coletivo. O professor Marco, da Universidade de Tel Aviv, afirma que a construção foi planejada com precisão, mesmo sem apresentar paredes definidas ou organização interna evidente, o que amplia o mistério em toda a estrutura.
Meu querido amigo Nonato França, por isso que a gente nunca tem que dizer, eu já sei tudo sobre a vida, não sabe nada, né? Não sabe nada. Até hoje, ultimamente, ano passado, né? Aquela estrutura descoberta na pirâmide, né? Sim. Alegando, né? Que tem mais coisas a serem descobertas. Agora, o que me chama a atenção, Douglas e queridos ouvintes, é o local, no Mar da Galileia. Vou repetir, no Mar da Galileia. Sendo assim, subentende-se que o Mar da Galileia, pela cronologia que os arqueólogos estão aí dizendo, entre 2.000 a 12.000 anos, o Mar da Galileia não existia naquela época. E se a finalidade era, como ele coloca aí, funerária ou para outras circunstâncias, existia uma civilização, que é na Idade do Bronze, segundo a cronologia. Mas depois de tanto tempo depois, veio os povos que hoje habitam aquela região, não é? E segundo a Bíblia, segundo o nosso entendimento no que diz sentido ao Novo Testamento, não é? Jesus navegou no Mar da Galileia, tanto quanto os seus outros apóstolos. E aí? Há divergência entre a criação segundo o conceito, digamos assim, da Gênese, ou há civilizações outras que antecederam esse povo? Com relação à estátua, ninguém sabe verdadeiramente qual a sua finalidade, mas que tinha uma finalidade, tinha. E mais, a tecnologia que eles usaram, tá certo? Que intriga a ciência. Então, juntando tudo isso, para que a gente tenha, como você colocou no início da nossa conversa, para que a gente tenha pelo menos um raciocínio um tanto mais lógico sobre isso, são criações divinas que se sucedem ao longo do tempo na sua evolução, como afirma a doutrina espírita. Não obstante, nós sabemos que dessa forma é que nós vamos chegar ao denominador comum de que Deus, tá certo, é o Criador de tudo em todas as épocas. E isso também, né, Rui Carlos, remonta até uma fala nossa no programa Quarta Dimensão, que as civilizações antigas, quem eram os personagens? Muitas das vezes éramos nós. Então, nós somos seres de ontem, de hoje e do amanhã. Então, hoje a gente já sabe que a reencarnação é um fato comprovado cientificamente, que não é a primeira vez que a gente está no cenário de vida. E pasme os senhores, isso aí já está viralizado, já é o eixo da Terra, ele parou, ele está fazendo o movimento inverso. Então aquilo que estava encoberto, ele será aparecido, como está aparecendo essas estruturas. Então a vida continua, né, Rui? Sim, sem dúvida nenhuma. O próprio Evangelho, numa frase de Jesus, testifica isso. Não há nada secreto que não seja revelado. Aqui em Belém mesmo, você olha determinadas ilhas que estão aparecendo em torno da Ponte do Mosqueiro, que não existiam, que estão aparecendo em função dessas situações geológicas. Nós entendemos que o grande sentido da informação, da descoberta científica, é, mais uma vez, testificando que o mundo tem uma idade bem mais diferente do que se imagina, possibilitando cada um de nós a estudarmos mais e a percebermos que a civilização não começou de um dilúvio, não começou disso ou daquilo, mas realmente ela é milenar. Sem dúvida nenhuma, entendemos que o povo judeu ele começou a se desenvolver a partir de Abraão, conforme os textos religiosos. Então é o único país, a única nação do mundo que é monoteísta, ou seja, acredita num só Deus. Então, teoricamente, não seria usado para cultos religiosos. Seria para outra finalidade de um povo que ainda não era monoteísta, mas sim politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. De um jeito ou de outro, sendo monoteísta ou politeísmo, que admiremos a grandeza da ciência cada vez mais descobrindo as coisas que mais serão descobertas, pois afinal a lei do progresso tem que se desenvolver, queiramos ou não. Muito bem, então vamos ficar antenados porque tem muita coisa a ser descoberta. E como a tecnologia ajuda, nós não podemos jamais cair no estado de depressão, dizer que o mundo não está acontecendo. Está. E lembre-se, quem sabe você pode ter habitado esta cidade há mais de 12 mil anos.
Nonato, só lembrando, né? O Rui, conversando com ele na sexta-feira, o Rui Douglas, eu não gosto muito de falar para os outros das minhas reencarnações. Eu digo, mas eu adoro. E aí, uma das minhas reencarnações, que eu obtive sucesso até pelo o fator anímico, eu lembro, Rui, de reencarnações há mais de 8.000 anos atrás. Aí o pessoal, Douglas, tu é velhinho, só eu? Tu tavas lá? Então é bom a gente saber que nós somos o ontem, o hoje e o amanhã. É o Espiritismo contribuindo. Afinal de contas, é ciência da alma. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Arraial do Pavulagem do Dente. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Vou fazer um verso flor para perfumar teu chão, coração que ama bate, forte como retumbão. Coração que ama bate, forte como retumbão. Minha mão na tua mão, belo alma faz corrente que amarra meu navio no teu rio maré enchente, que amarra meu navio no teu rio maré enchente. Tão ardente tua boca, doce saliva sol poente, gosto puro manga rosa, sou fiapo no teu dente. Tão ardente tua boca, doce saliva, sol poente, gosto puro manga rosa, sou fiapo no teu dente. Para perfumar teu chão, coração que ama bate, forte como retumbão. Coração que ama bate, forte como retumbão. Minha mão na tua mão, belo alma faz corrente que amarra o meu navio no teu rio maré enchente, que amarra o meu navio no teu rio maré enchente. Tão ardente tua boca, doce saliva sol poente, gosto puro manga rosa, sou fiapo no teu dente. Tão ardente tua boca, doce saliva, sol poente, gosto puro manga rosa, sou fiapo no teu dente. E vamos a mais uma curiosidade. Lá, né, no Diário Online falamos de civilizações antigas, né? E agora olha essa. Existe algum idioma em que a escrita seja feita de cima para baixo?
Tanto a escrita chinesa quanto a japonesa são feitas de cima para baixo e da direita para a esquerda. As duas são bastante complexas, em especial a língua japonesa. Ela possui 3 alfabetos: o hiragana, o katakana e o kanji. Então, cuidado, não vai entrar pra língua. É complicado, mas é assim mesmo. Rapaz, espiritismo é uma coisa fascinante. Tu já reparou, vamos supor, tua esposa, teus filhos, quando eles estão dormindo, eles começam a falar todo enrolado? Fala. Tu sabes o que é isso? É lembranças de vidas passadas. São línguas perdidas, tem muita língua perdida. Que inclusive até a IA agora, ela está resgatando alguns idiomas antigos. Sim. E aí eu ouvi uma voz, como era o idioma Viking. Rapaz, sim, chega, bateu na memória mesmo. Mas é isso aí, a ciência ela veio para nos ajudar, inclusive, a entender o nosso comportamento atual. Então, isso que a gente fala aqui não é bobagem, não. Porque às vezes nós trazemos traumas de vidas passadas e hoje tem aquele choque anímico que a gente tem que saber até mesmo como era o nosso comportamento. Porque às vezes o comportamento de hoje ainda se reflete. Aliás, o comportamento de ontem ainda se reflete hoje. E para querer mudar, então vamos lá, aquela palavra de otimismo. Sim, com o meu querido amigo Rui Carlos, Rui Carlos não, meu querido amigo Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Medo de quê? Ponto de interrogação. Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Nonato França, questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física, transmitirão também alguma parecência moral? E eis a resposta dos imortais: não. Que diferentes são as almas ou espíritos que uns e outros, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. Nonato, mas a gente tem que explicar muito bem, inclusive isso, porque ainda existe pessoas que dizem é a tal cara, pai, tal pai, tal filho. Não é isso, né? Não. Não é isso.
Porque, inclusive, existe pessoas que atribuem algumas doenças comportamentais, psicológicas, dizendo, olha, o pai fazia a mesma coisa, o pai era assim, então do pai passou pro filho. Não é assim que funciona, né? Não? Sim. Não, vírgula. No sentido de negação com relação à transmissão da aparência moral, não é? No sentido de que nós, na nossa, digamos, aparência, até mesmo no elucidado na Bíblia, lá que diz, e Deus criou o homem sua imagem e sua semelhança. Semelhança, queridos ouvintes, não significa dizer propriamente dito a questão da imagem que reflete no espelho de um corpo físico. Até porque Deus nunca se apresentou dessa forma a todos nós. E a sua semelhança se faz presente em nós pelos atributos que Ele nos deu. E nós precisamos compreender isso. É um tanto quanto difícil ainda o alcance desse raciocínio para todos nós, digamos assim. Mas que nós precisamos compreender que, no caso em questão, era uma ideia, como disse o nosso irmão Douglas, que vinha desde a época do tempo do Antigo Testamento, e há lá uma colocação de um profeta, que eu não me lembro o nome agora, mas eu acho que nosso irmão vai me ajudar, que diz assim, quando os filhos... precisamos parar com essa ideia de que os filhos os pais comem uvas verdes e os filhos mancham os dentes. Essa hereditariedade nossa, no sentido filial e biológico, é uma complementação do sentido mais importante da nossa vida, que é do espírito como força moral. Aí sim, a aparência dos pais no seu comportamento, na obrigatoriedade e na responsabilidade da sua educação como força moral, influencia assim os filhos, como por exemplo as virtudes que tanto nós buscamos alcançar. Rui Carlos, é claro aqui, e hoje em dia a própria ciência ela já bate o martelo, existe herança genética. O que o Kardec coloca é a questão moral. Então o Espiritismo veio colaborar justamente com isso, que saibamos separar o que é matéria e o que é do espírito. Geneticamente existem doenças que são passadas de corpos para corpos, mas como bem frisou o Nonato, a moralidade já é diferente. A moralidade. O que pode haver são afinidades de pensamentos, mas nunca um pensamento virtuoso vai ficar impregnado na alma. Não, isso é adquirido. Então, saber separar corpo e espírito ajuda muito, né, Rui? Sem dúvida nenhuma. Bem citado pelo companheiro Nonato França, a questão do profeta Oséias. Esse exemplo maravilhoso da cor da folha, né, que não se transfere. Isso faz lembrar a passagem de Jesus, que está na casa de Pedro, né? Ele está reunido com um número de pessoas, está muita gente, chega sua mãe e seus parentes ou irmãos, seja lá o que a gente quiser titular, que vem em busca dele para fazer com que ele pare de pregar. Ele estava começando a desenvolver o evangelho e estava incomodando. Inclusive estavam apedrejando a casa dele em Nazaré, a família, e a mãe tinha que acompanhar porque era uma tradição, a família vinha toda junto. Este fato está em Boa Nova de Humberto de Campos e também está em Quando Voltar a Primavera de Amélia Rodrigues. Então o que ele faz? Ele, na hora que as pessoas chegam, só vingando quem cochicha é o famoso Pedro, né? Que era o fuxiqueiro, que criava os problemas, era um imprevidente. Olha, tua mãe e teus parentes estão aí fora e querem falar contigo. Aí Jesus faz uma pergunta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em torno de si, responde ele mesmo. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a palavra, que observam a palavra de Deus e a põem em prática. Então, justamente, a família espiritual é aquela que está afinada com os mesmos princípios, com as mesmas ideias. Eu tive a bênção de presenciar o nascimento dos meus 3 filhos varões. Um tem hoje 56 anos, o outro tem 36 anos e o mais jovem, o Benjamin, como chamo, o caçulo, tem 31 anos. Mas eles são totalmente diferentes de mim. Enquanto eu tenho uma filha do coração, que está com 36, que adivinham até quando eu vou espirrar, eu vou respirar.
quando eu estou fora dos postulados do espiritismo, ela é a primeira que com o dedo de risque me chama a atenção, diz: tu não é espírita? Que arrumação é essa? Então justamente é aquele filho, aquela filha, que mesmo não sendo carnalmente minha companheira, mas espiritualmente tem alguma afinidade, principalmente funcionando quase como se fosse uma mãe que puxa as orelhas quando o filho está no caminho devido. Que entendamos que a afinidade principal é a afinidade do espírito, a matéria é eminentemente temporária, mesmo eminentemente biológica. Muito bem, então sempre tem coisas a se aprender, a ajustar e principalmente ajustar os sentimentos. Vamos ajudar essa galerinha aí, que às vezes até é um tanto rebelde, mas tire da cabeça que não puxou a você, são coisas da alma. Então saber separar corpo de carne, influências da carne e espírito. São duas coisas diferentes. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME a acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Somos invisíveis. Momento de reflexão.
Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Somos invisíveis? Somos invisíveis? É bem possível que uma grande maioria de nós já tenha se questionado dessa forma em algum momento. Acontece quando se entra em uma loja e o atendente nos ignora. Ou quando frente a um balcão de alguma companhia aérea, tentando saber se o voo está no horário. Ou ainda em algumas repartições públicas, a carta de informações. O responsável, isto é, a pessoa ou pessoas que ali estão, simplesmente ignoram a indagação, o pedido, a presença. É como se fôssemos invisíveis. Para aqueles que lidamos com a imortalidade, que estudamos a respeito da vida que nunca cessa, o primeiro pensamento que nos acode ao nos sentirmos assim ignorados é: será que eu morri e não me dei conta? Terei acaso atravessado a aduana da morte sem me aperceber? Será por causa disso que as pessoas não me veem, não me respondem? No entanto, além dessas situações, de um modo geral, quase todos nos movemos no mundo sem darmos atenção aos demais. É assim que caminhamos pela rua, olhando para frente, atentos ao semáforo, aos sinais de trânsito, aos nomes das ruas, aos números, sem olhar ao nosso redor. Por isso, é comum esbarrarmos nos outros, desde que não atentamos para as suas presenças. Esbarramos e continuamos em frente, ao encalço do nosso objetivo, sem nos determos sequer para pedir desculpas, ou para auxiliar a pessoa a juntar o que a fizemos derrubar com nosso esbarrão. Isso quando não é a própria pessoa que perde o equilíbrio e vai ao chão. É assim que, quando se abrem as portas dos coletivos urbanos, saímos como quem precisa apagar incêndio logo adiante. Existem os que vão abrindo caminho à força, batendo com a mochila que trazem às costas nos que aguardam nas filas, e continuam em frente. Pisam nos pés alheios, mas prosseguem andando. Na ânsia de alcançar o seu destino rapidamente, carregam consigo o que estiver no caminho, embrulhos, livros das outras pessoas, mas nunca se detêm a pedir desculpas, porque nada veem, nada sentem, nada percebem. Somente eles existem em trânsito. Em filas de cinema, supermercados, bancos, repartições, a questão não é muito diferente. Pessoas que se dizem com pressa, com compromissos urgentes, passam à frente de outras que aguardam há muito tempo. Para elas, não existe ninguém mais do que elas mesmas. E o seu problema, a sua dificuldade. Se estamos no rol dessas pessoas afoitas, insensíveis, que somente veem a si mesmas, estanquemos o passo. Olhemos ao redor, observemos, respeitemos os que compartilham o mesmo ônibus, a mesma lanchonete, a mesma repartição pública. O fato de termos que resolver muitas questões não está dissociado da possibilidade de sermos gentis, delicados, atenciosos. Não nos impede de olharmos ao redor, de ceder o lugar a um idoso, uma grávida, alguém com dificuldade física. Pensemos que tanto quanto nós não desejamos ser tratados como invisíveis, não devemos assim proceder com relação aos demais. Somos todos humanos, necessitados uns dos outros. Hajamos, pois, como quem já se alçou à humanidade e deseja prosseguir caminho, rumo à angelitude, nosso passo seguinte. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração Um Só Pensamento? Pode muito, mas vários unidos pode e muito mais.
Isso porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade, somos irmãos, somos espíritos imortais e fazemos parte dessa grande família. E quando nós desejamos o bem para o próximo, você sabia que a sua energia soma com a minha, soma com a do Rui, soma com a do Nonato, soma com muita gente? Então, um pensamento seu pode, mas vários unidos. E a oração? Esse espaço aqui do Terceira Chamada vem justamente irradiar mais luz através dos mais diversos meios de comunicação. Sempre lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo encurtou o nosso relacionamento com Deus quando Ele diz: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe e tudo vê. Veio a doutrina espírita sinalizando de forma científica o mundo espiritual. Existem sim seres espirituais que estão ao nosso lado, na figura de anjo protetor, espíritos familiares. Então nós não estamos só. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução em que cada um já se encontra. Você que está bem de saúde, vamos vibrar para os nossos familiares, amigos aí, entes queridos. Mas também lembre-se da recomendação de Jesus: orar para aqueles que vos perseguem e caluniam. É Jesus que diz. E se você está aí um pouquinho doente e tudo mais, não se preocupe. Vamos vibrar, porque nós somos parte de uma mesma família. E olha quem está fazendo parte conosco, sempre aqui nesse momento e nesta edição do Terceira Chamada. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e Aléu também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Siginaldo e Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei também na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani, Luiz Otávio, MC Careca, Ori Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, a Deusa e o seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui pertinho da RBA na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito e Cleidson e Tailane, todos no Bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas, e os amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo.
Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. A sós, cuide-se da sua mente. Em grupo, cuide de suas palavras. Nos desafios, cuide das suas emoções. E no sucesso, cuide do seu ego. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.